E a partir de agora, nós estamos participando de um culto a Deus. Não é como se fosse um culto. É um culto. Porque pelos próximos minutos, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar para Ele e vamos orar pela nossa família, vamos orar de joelhos também, porque já faz alguns anos que eu tenho esse hábito. Eu não faço isso de forma religiosa, eu faço isso porque eu acredito. Em quê? Eu acredito que quem começa a semana de joelhos, termina a semana de pé. Então já faz alguns anos que domingo eu sempre dobro os meus joelhos e faço essa oração ajoelhado, pedindo que Deus abençoe os meus planos, os projetos, os lugares onde eu vou, as pessoas com quem eu vou falar, o que eu tenho para resolver, as coisas que eu já sei e sem contar aquelas que eu nem sei, mas que eu vou ter que resolver também, que vão aparecendo no meio do caminho. Então, domingo eu sempre faço essa oração e nós vamos fazer daqui a pouco aqui nesse nosso culto online. E para que você venha ter uma experiência com Deus nessa noite, para que você seja tocado pelo Espírito Santo, para que você tenha paz, para que você receba uma transformação não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro. Seria muito importante que você participasse desse culto, porque culto não se assiste, culto se participa. Como assim, pastor Guilherme? Não entendi, vou te explicar. Você assiste um jogo de futebol. Você liga lá, você está vendo os jogadores correndo de um lado, correndo de outro, todo mundo cansado com a língua para fora e você está bem quietinho no seu sofá, deitadinho, ali tomando uma Coca-Cola, comendo uma pipoquinha, uma rapadura, porque você está apenas assistindo o jogo de futebol. Você assiste um jogo de futebol na televisão, você assiste uma novela, você assiste um filme de ação que o ator está correndo e sobe e escala um prédio, pula de paraquedas, mas você não está vivendo aquilo ali, porque você está assistindo. Culto não se assiste, culto se participa. Então, quando for para cantar, cante junto. Quando for para orar, ore junto. Quando for para ler a Bíblia, leia junto comigo, participe deste culto. Se você participar, você vai ver que ao final dele, daqui a 40, 50 minutos, é o tempo que costuma demorar os nossos cultos aqui, você vai ver que algo extraordinário aconteceu. Tudo o que faremos, desde essa primeira oração até a oração final, que vai ser de joelhos, que você possa participar com corpo, alma e espírito. Eu estou aqui no sertão ainda, como você sabe, temos mais alguns dias pela frente aqui no Nordeste. Tenho muita coisa para contar, mas não vou contar aqui no culto, não. Eu vou preparar todo um material depois para disponibilizar para você, porque tantas coisas já aconteceram e coisas boas, imprevistos, mas em tudo nós estamos vendo a mão poderosa do nosso Deus. Você que está lá no grupo do WhatsApp, você acaba se informando de algumas dessas coisas, porque a gente sempre coloca lá. Caso você não esteja, o primeiro comentário aqui no vídeo é um link para você entrar, para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Já somos milhares de pessoas nos grupos de várias religiões com um objetivo em comum: conhecer a Deus, buscar mais a Deus, aprender mais da palavra e estar conectado com Ele em qualquer lugar do mundo. Porque, pensa comigo, se através da internet eu, que sou um homem como qualquer outro, falho e pecador, mas eu consigo me comunicar com você daqui do sertão, eu consigo me comunicar com você que está aí no Japão, aí em São Paulo, aí em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Portugal, será que Deus, que é o dono de todo o universo, não consegue falar com você agora, onde você está? Porque tem gente que acha que Deus só fala com ela se ela estiver dentro de um templo. Eu considero importante, sim, você ir a uma igreja, frequentar, ouvir uma palavra. Eu acho que isso tem a sua utilidade. Mas se você acha que Deus só pode falar com você se você estiver dentro de uma igreja, de um templo, você está limitando a Deus. E muito. Porque
Repito, se eu, falho, pecador, humano, consigo, daqui onde eu estou, falar com você, daí, você está no hospital, eu consigo falar com você, você está na sua casa, eu consigo falar com você. Você está pertinho de mim, você mora aqui em Alagoas, eu consigo falar com você. Você está distante de mim, eu consigo falar com você. Você acha que Deus não consegue falar com você, tocar em você, mudar o seu interior, onde quer que você esteja? Eu tenho certeza que sim. Então, participe deste culto e você vai ver como o Espírito Santo vai falar com todos nós. Vamos orar, vamos apresentar a Deus a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, nesse momento, Senhor, te agradecer por esse momento de oração, de intercessão, por este culto que nós estamos aqui oferecendo a Ti. Senhor Jesus, aceite cada oração que vai ser feita. Perdoe os nossos pecados, falhas, erros e as nossas transgressões. Nós queremos Te agradar, queremos que o Senhor olhe para nós e sinta prazer e alegria. Queremos que o Teu Espírito venha falar com cada um de nós nessa noite e que o local em que estivermos seja o nosso altar, porque é limitar ao Senhor dos Exércitos. Se eu acredito que o Senhor só pode falar comigo se eu estiver nesse ou naquele lugar, é limitar o Senhor. Eu estou aqui debaixo de uma árvore e foi debaixo de uma árvore que Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, que essa pessoa também venha te encontrar, ela que me assiste debaixo de uma árvore, ela que me assiste de um hospital, de uma clínica, de uma casa grande, ampla, de uma casa pequenininha, simples, ela que está me assistindo agora do carro, da guarita de uma portaria. Jesus, eu não sei de onde ela me assiste, mas eu te peço, faça desse local em que estamos o nosso altar, porque o Senhor habita em nós, o Senhor habita em nosso coração, em nosso ser. Então vem morar em nós, Jesus, agora. Entregamos este culto a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor tenha liberdade nesta noite para corrigir, para exortar, para trazer alívio, para perdoar,
para restaurar e principalmente para salvar aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, diga amém, amém e amém, que assim seja. Bom, eu quero, antes da gente meditar na palavra, eu quero fazer uma oração pela sua família. Eu falava no culto da última quinta-feira que Davi, ele foi enviado até o campo de batalha para levar pão e queijo para os seus irmãos. Enquanto seus irmãos estavam lá vestidos, com armaduras, em posição de guerra, com espada empenhada, com escudo na outra mão, enquanto seus irmãos estavam fazendo algo aparentemente muito importante e relevante, o que Davi estava fazendo? Davi estava levando pão e queijo para os seus irmãos. Parecia simples, mas foi naquele gesto simples que quando ele chegou lá no campo de batalha, porque talvez até hoje você não tenha entendido isso, né? Como é que Davi foi parar no campo de batalha se ele não tinha nem idade para lutar? Por causa disso, ele foi até lá para levar comida para os seus irmãos. E aí chegando lá, viu o gigante Golias, e aí ele falou, é agora que eu vou me avançar nesse gigante aí, vai cair por terra, e foi o que aconteceu. Mas ele fez algo muito simples. Mas foi naquele algo simples que Deus trouxe o livramento a todo Israel. Quando você ora pela sua família, parece uma coisa simples. Mas é através da oração que você faz por aqueles que você ama, que você está trazendo a salvação, a paz, a harmonia para dentro da sua casa. Então não despreze isso. Não pense assim, eu só estou orando pela minha família, você já está fazendo muito. É claro que existem outras coisas que você faz também. Você respeita, você ama eles, você dá bom testemunho. Mas quando você ora pela sua família, você já está fazendo muito. Existem laços que são quebrados através da sua oração pela família. Existem coisas que no mundo espiritual foi planejado contra a sua vida e que é através da oração que você desarma isso, que você quebra isso. Então vamos orar pelas pessoas que nós amamos agora. Se você estiver junto dos seus familiares, você pode abraçá-los, pode estar junto deles aí agora. Se não, você vai colocar os seus pensamentos neles. Tem um álbum de fotografia, você pode pegar e juntos nós vamos orar pela nossa família agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. A nossa família é uma riqueza que o Senhor nos deu neste mundo. Eles não são perfeitos, mas são eles que estão ao nosso lado quando precisamos. Jesus, salva a nossa família. Queremos sim que o Senhor possa trazer saúde, abrir portas, restaurar casamentos, iluminar as mentes que estão desorientadas, dar uma condição melhor para os nossos familiares. Nós queremos sim, mas sobretudo nós queremos que eles sejam salvos, que eles tenham um encontro contigo. Senhor, vai visitando a nossa casa agora, os familiares que estão com a cabeça virada, que antes eram responsáveis, amorosos, e de uma hora para outra eles mudaram o comportamento. Senhor, vai salvando a nossa família, vai iluminando aqueles que nós amamos, que o Senhor possa converter os corações mais endurecidos, aonde as nossas palavras não chegam, que o Senhor venha chegar para salvá-los, para iluminar essas pessoas que nós tanto amamos. Traga união à nossa família também, meu Deus, porque é triste ver uma família desunida, brigando por causa de herança, virando a cara por causa, às vezes, de política, e aí um deixa de falar com o outro. Nós não queremos que isso invada o nosso lar, que o nosso lar esteja debaixo da tua unção, da tua luz, da tua proteção. Una a nossa casa, que os nossos familiares sejam unidos, que haja amor, que haja respeito, que haja carinho, que haja integridade, que haja lealdade. Senhor, restaure os casamentos, porque talvez houve uma ruptura nesse casamento, houve uma falha de um dos lados ou dos dois lados, e depois disso as coisas não foram iguais, mas que o Senhor, que apaga todo o passado, possa colocar um fim a esses fantasmas do passado e trazer um presente e um futuro totalmente diferente daqui para frente.
Abençoamos todos os lares em teu nome e quem crê nisso diga amém, amém e amém. Se você está aí junto da sua família, dê um beijo na sua família. Aí agora, no culto de domingo que vem, a Carol estará comigo. Nós estamos ainda trabalhando demais por causa do poço. A Carol está assistindo o culto online, ela está assistindo. Daqui a pouco chega o comentário dela aqui, você pode reparar. Mas no domingo que vem, nós estaremos juntos nesse culto online. A Carol vai estar aqui para orar pelas famílias. E, em primeira mão, quero dizer para você que domingo que vem nós vamos celebrar a Santa Ceia. O que você deve fazer? Prepare um pedacinho de pão e prepare um pouquinho de suco de uva para que você possa participar da ceia. Eu vou avisar ainda nos grupos do WhatsApp e a semana toda eu vou avisar aqui nos cultos online, nos devocionais, para você se organizar. Não se esqueça, Santa Ceia, domingo que vem é dia 27, será a nossa Santa Ceia. Jesus, ele ensina que em sua memória nós devemos fazer isso. Pegar um pedaço de pão, um pouco do cálice, do vinho, e aquele pão representa o corpo de Jesus, aquele vinho representa o sangue de Jesus. E você pode fazer isso, você vai preparar, e aqui nós vamos ministrar que o Espírito Santo faça deste pão e deste suco de uva que você vai preparar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, anota aí, põe um lembrete para você se lembrar disso, não esquecer. Domingo que vem teremos a nossa primeira Santa Ceia aqui no nosso canal. Por falar nisso, você já é inscrito aqui no canal? Procure aqui abaixo, se estiver aparecendo para você assim, inscrever-se, é porque você ainda não é. Então você clica, se inscreva no canal para que você sempre receba os vídeos aqui que a gente vai colocar. E todo dia tem oração, todo dia tem mensagem. E cultos, nós temos 3 cultos na semana. Terça-feira o encontro de esperança com o Felipe e eu realizo os cultos às quintas-feiras e aos domingos. Domingo é o principal culto, é o culto de celebração. São centenas de pessoas acompanhando agora, fora as milhares que vão assistir depois. E, como eu disse no começo, não é como se fosse um culto, é um culto. Porque o local em que você está, se você realmente participar disso aqui com todo o seu coração, o local em que você está se torna em um altar para Deus, tá? Vamos fazer o seguinte, coloque nomes aqui abaixo da sua família. A gente acabou de orar pela sua família, mas antes de dormir, ainda hoje, eu quero orar por todas as famílias. Coloque nome aqui dos seus familiares, os nomes de quem você lembrar, vai escrevendo. E antes da gente ministrar a palavra de hoje que está no Evangelho de Lucas, antes da gente ministrar a palavra e também fazer aqui o nosso momento de louvor, de adoração, eu queria que você assistisse esse vídeo que mostra um pouquinho do que está acontecendo aqui no sertão de Alagoas. Vamos assistir juntos. Aqui é brutal, não é fácil não. Chegando um posto desse aqui pra gente, tá arrumando uma bênção de Deus. Eu liguei pra menina, diga André que manda um bujão de 30 d'água pra mim. Eu que não tinha um filho nem pra beber, nem pra cozinhar. Tinha não. E a sorte foi ele. Pedi um socorro, eu fui, levei daqui da minha casa 4 tambores de 50 para ela, 200 litros. Se eu não levasse, não sei o que seria dela não. Você faz parte de tudo isso que está acontecendo aqui. Não é o pastor Guilherme. Eu não pedi para colocar na caixa d'água, olha, coloca o meu nome aí. Não. Eu pedi para colocar o versículo que me tocou profundamente no dia em que eu li, que diz que a verdadeira religião é esta, é amparar os órfãos, as viúvas, ou seja, os vulneráveis, e não se corromper com esse mundo. Essa é a verdadeira religião. As pessoas brigam tanto por religião. Isso é triste.
Isso mostra como as pessoas não amadureceram o suficiente. Você vê que tem gente que ela só fala com quem pertence à mesma igreja que ela. E se aquela pessoa não pertence mais, você não é mais da minha igreja, não falo mais com você. Meu Deus do céu, você acha que lá no céu, como é que vai ser? Dependendo do lugar em que Deus colocar você lá, Deus vai ter que falar, não, vou ter que trocar ela de bairro aqui, porque essas duas não se falam. Você acha mesmo que vai ser assim? Você acha que vai ter um espaço para cada denominação? Olha, você está lendo a Bíblia do lado avesso, de ponta cabeça. Sei lá como é que você está lendo a Bíblia aí. Muitas pessoas integram, fazem parte da verdadeira religião e elas pertencem a religiões diferentes, a igrejas diferentes. Tem gente de Deus em tudo quanto é lugar. Assim como tem gente que não presta em tudo quanto é lugar, tem gente de Deus também em tudo quanto é lugar. Então, sirva a Deus. A gente está aqui para servir a Deus, para servir as pessoas, e você pode fazer parte dessa obra missionária se tornando um dizimista. Eu vou colocar no final do culto só, quando acabar, eu vou colocar aqui os meios que você pode fazer suas doações de forma voluntária. E sabe uma coisa que muita gente está fazendo? Tem muita gente que ela tem feito assim, ela faz um Pix de R$1, só para salvar lá no histórico do banco. E aí quando ela tem dízimos para apresentar, já está lá, Amor que Transforma, vai estar em nome de Amor que Transforma. E ali ela semeia seus dízimos, suas ofertas, tudo isso de forma voluntária, e é através desses recursos que nós estamos aqui entregando essa água para essa comunidade. São histórias que você não faz ideia da agonia, do sofrimento dessas pessoas. De falar que já ficou com muita sede e não tinha água para beber. Olha, você consegue imaginar isso? De animais que morreram porque não tinha como dar água para o animal, o pouquinho de água que tinha teve que dar para os filhos ali, para as pessoas. E o animal é importante também, é criação de Deus, mas não tinha, ou eram as pessoas ou eram os animais. Então assim, isso aqui que está acontecendo aqui é um milagre, e eu já tenho testemunho para contar aqui, porque quando nós contratamos a empresa, uma empresa séria, experiente, eles vieram aqui, fizeram o teste, 3 estudos foram feitos. Os 3 indicaram que havia água. Aí trouxeram todo o maquinário para poder cavar 100 metros. Tu sabe o que é 100 metros para cavando fundo abaixo, né? Chão abaixo? Aí eles começaram a cavar. O dia inteiro. A gente acreditava que com 30, 40 metros já ia ter água. 20 metros, 30, 40, 50, 60, 80 metros e nada de água. Aí o responsável aqui me chamou, falou, olha pastor, só pedra, rocha, areia, tem nada aqui, não tem... É veia, né, que eles falam, né, que tem que achar a veia d'água, né, tem que achar a veia d'água, não achou e tal, a gente só tem mais 20 metros para fazer. Fizeram os outros 20 metros, não acharam. Aí eu falei, e agora? Falei, então agora vamos dormir por aqui. Aí dormiram na casa aqui de uma senhora, ficaram aqui na casa dela, eram 8 funcionários, ela acolheu, porque o povo daqui é maravilhoso, maravilhoso, não fale mal de nordestino perto de mim não, e olha que eu sou gaúcho, hein, mas não fale mal de nordestino perto de mim não, o povo daqui é maravilhoso, é um povo acolhedor, é um povo carinhoso, a senhora hospedou os 8 na casa dela, um dormiu no sofá, o outro dormiu aqui, e o outro foi na casa do irmão dela, e dormiu todo mundo aqui. E aí, no dia seguinte, eles foram ligar o maquinário, não chegou a perfurar mais. Quando eles ligaram o maquinário, brotou água. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E as pessoas aqui que viram, que testemunharam esse momento, teve gente que chorou, aplaudiram, porque é uma coisa, é vida chegando aqui. E logo, nesses próximos dias, a gente vai fazer a inauguração, né? Porque agora está em outro processo, mas logo a gente vai fazer a inauguração, um evento com eles aqui, vai ser maravilhoso, tudo para a glória de Deus. E tudo isso está acontecendo porque existem pessoas que estão ajudando. E se você quiser fazer, aparece aí para você os meios. Porém, no final, quando eu terminar o culto online, eu vou colocar novamente, porque talvez você está assistindo pelo celular agora, fica ruim de você anotar, embora você pode tirar um print aí, uma foto e salvar, mas no final eu coloco novamente aí, tá? E que Deus te abençoe muito, você que faz parte disso. Vamos lá, Lucas capítulo 18,
a partir do versículo 35. Abra sua Bíblia, vamos cantar este hino e vamos meditar na palavra de Deus. No fundo do poço, você me encontrou, já quase sem vida. De portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Os meus olhos secaram, meus pés se cansaram no meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava abrigo. Um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. No fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Meu Deus, nós pedimos que o Teu Espírito possa falar com cada um de nós. Que essa palavra venha nos sustentar, seja o nosso alimento. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para derramar nossa vida, nossas intenções. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu creio que é através dessa Escritura Santa que o Senhor vai falar com cada um de nós, inclusive comigo. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos meditar na nossa palavra, na palavra de Deus aqui, na palavra de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, vai contar a seguinte história. Deixa eu te dar o contexto aqui. Jesus ele vai entrar em Jericó e 2 milagres vão acontecer ali. O primeiro é esse aqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. E Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, vamos ver, vamos entender isso aqui. Havia um homem que era cego. E aí Jesus curou ele, devolveu a vista a ele. Quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram tão impressionadas que elas começaram a louvar a Deus. Então eu imagino que elas começaram a, cada uma da sua forma, a dizer glória a Deus, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele é o eterno, Ele é digno de glória. A multidão começou a glorificar porque eles viram um milagre acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Milagres são importantes? São. Se milagre não fosse importante, Jesus não teria feito. Se só a salvação fosse importante,
Então Jesus teria salvado, pregado sobre salvação e não teria feito milagres. Então Jesus fez um milagre na vida desse homem e na vida de muitas outras pessoas naquela época, porque os milagres, eles ajudam a nossa fé a se renovar, os milagres, eles ajudam a gente a acreditar. Quando você sabe que alguém recebeu um milagre, alguém que está passando por uma mesma situação que a sua, suponhamos que você tenha um câncer, e aí você conhece uma outra pessoa que está com câncer, e aí você fica sabendo que ela foi curada. Aquilo traz uma esperança no seu coração. Meu Deus, ela foi curada? Foi, tá sabendo? Não, foi curada, chegou lá para fazer a cirurgia, não tinha nada. Acende uma esperança no seu coração. Poxa, eu também creio que isso pode acontecer comigo. Então, os milagres, eles são importantes. Então, aqui aconteceu um milagre. Maravilha! O homem que era cego passou a enxergar e a multidão diante daquele milagre começou a dizer aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. E aí agora uma outra coisa vai acontecer aqui. Capítulo 19, é a sequência. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, né? Ele já tinha entrado em Jericó, ele estava passando pela cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele subiu numa árvore, não como essa aqui, mas eu também estou hoje fazendo o nosso culto debaixo de uma árvore aqui. Então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, porque tinha muita gente ali, ele era baixinho, então ele subiu para poder vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O que é interessante notar aqui? Quando a multidão, que era a mesma multidão, quando eles viram o cego sendo curado, glória a Deus, aleluia. Quando eles viram um pecador alcançando perdão, alguém que já tinha errado muito nessa vida, mas que agora estava querendo consertar as coisas, o que a multidão fez? Se queixou, reclamou, criticou. Poxa, Jesus vai comer na casa desse homem? Ah, não. Isso aí não é profeta coisa nenhuma. A multidão não conseguiu ver que um milagre muito maior do que o cego passar a enxergar estava acontecendo. Um cego enxergando é milagre? É. Cego enxergando é motivo para a gente dizer assim, glória a Deus? É. Mas um pecador que alcança o perdão, que está arrependido, isso é muito maior do que um cego enxergando, do que um paralítico correndo uma maratona, do que alguém descendo de helicóptero aí no seu bairro. Quando o pecador está arrependido dos seus pecados, não existe nenhuma obra de Deus maior do que essa. Essa é a maior obra do Espírito Santo. É a salvação dos perdidos, é aquele que estava perdido sendo achado. Mas, infelizmente, as pessoas, elas têm uma visão tão pequena, há uma falta de clareza nas questões espirituais, há uma falta de maturidade, há uma falta de entendimento tão grande que as pessoas valorizam muito o físico, o que você pode tocar, o que você pode ver, isso é aplaudido. Mas aquilo que você não pode ver, muitas vezes as pessoas ignoram e até desprezam. Como dava para ver o cego enxergando, todo mundo ficou besta, todo mundo ficou assim, meu Deus, o cego está vendo, o cego está enxergando. Todo mundo ficou feliz, começaram a glorificar Deus. Mas um perdido sendo salvo, porque Jesus vai dizer aqui, hoje houve salvação nessa casa. Essa frase de Jesus não é uma frase aleatória, solta. Em todo lugar que Jesus ia,
alguma coisa acontecia. Hoje houve cura para esse cego. Hoje houve multiplicação de pães e peixes para os famintos. Hoje houve salvação nessa casa. Salvação é maior do que qualquer milagre. Só que a salvação não se toca, não se vê. Você não consegue ver, tocar na salvação. Mas isso é infinitamente maior do que qualquer testemunho. Eu fico feliz quando você vem contar testemunho. Claro que fico. Quando as pessoas dizem assim, eu tinha uma causa, saiu. É mesmo? Que legal. Agora ela vai conseguir, né, pagar as dívidas dela com esse dinheirinho. Que maravilha. Eu fico feliz. Quando alguém manda mensagem para mim e diz, pastor, sabe o meu filho que estava no hospital? Teve alta. Oh, maravilha. Graças a Deus. Eu fico feliz. Ou você acha que eu estou torcendo contra? Ou você acha que eu quero? Não, quanto pior, melhor. Pelo amor de Deus, né? Só que, sabe quando que eu fico... Aí não é nem feliz, aí eu quero soltar fogos de alegria. É quando alguém escreve para mim, por exemplo, e diz assim, pastor Guilherme, eu tô arrependido dos meus erros, eu quero mudar. Eu quero escrever uma nova história a partir de hoje. Aí, meu amigo, a minha vontade é fazer uma festa. É quando alguém escreve para mim e diz assim, pastor, eu já fiz muita coisa nessa vida que eu me envergonho. Eu não vou nem te contar, eu tenho vergonha de te contar, mas eu tô disposto a fazer diferente. Não tem como mudar daqui para trás, o passado já era, mas daqui para frente eu quero fazer diferente. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser esse tipo de homem que eu tenho sido. Eu não quero mais ser esse tipo de mulher que eu tenho sido. Eu quero mudar como ser humano, eu quero mudar como pessoa. Aí, olha, se eu tiver, igual eu tô aqui, né, no sertão aqui, o pessoal cria muito os animais aqui. Se eu tiver como pegar uma galinha capoeira e, sabe, vamos fazer aqui uma festa aqui, eu faço. Porque isso é maior do que milagre. Quando alguém diz, eu quero abandonar o pecado, eu quero me consertar com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero aprender mais da Bíblia. Mas, infelizmente, as pessoas não veem isso como um milagre. O milagre é só aquilo que elas conseguem ver e tocar. Infelizmente. Que você entenda que Jesus, ele devolve a vista ao cego. Sim, Jesus, ele age no material, obviamente. Mas, principalmente, o que ele mais quer é salvar você. É perdoar os seus pecados. E você que está me assistindo e diz assim, eu sou o maior pecador que deve estar assistindo essa live, pastor Guilherme, eu acho que não deve ter ninguém assistindo essa live que já tenha cometido tantos erros quanto eu. Ele quer você. Jesus está atrás de você. Ele não está atrás dos santos, dos perfeitos, das pessoas que acham que sabem ou que são alguma coisa, porque esses, ele não encontra espaço para agir. Os arrogantes, os soberbos, aqueles que gostam de levantar debates sobre coisas desnecessárias. Não, esses aí, eles já têm a recompensa deles, que é a própria briga em si. Mas ele quer alcançar você, que se sente pequeno, pecador, que se envergonha de muita coisa que você já fez. Eu me envergonho de muita coisa que eu já fiz. Então é exatamente você que ele quer. E se você abrir o seu coração agora, você vai ter uma experiência com Deus. Vamos adorar a Deus e depois dobrar os nossos joelhos? Se você quiser, você pode ficar de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. E eu sou grato pelos milagres que o Senhor faz. Eu fico feliz quando alguém diz para mim que está com um emprego novo, que o filho agora não bebe mais, que conseguiu uma promoção no trabalho, que a causa saiu na justiça, que o familiar que estava internado teve alta. Eu fico feliz. Eu te glorifico, igual o povo quando viu o cego enxergando, eles te glorificaram. Mas eu fico muito, 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 muito mais feliz
quando alguém diz para mim: pastor, eu quero conhecer Jesus, eu quero servi-lo, eu quero mudar, eu não quero mais ser essa pessoa, eu estou arrependido dos meus pecados, eu estou disposto a abandonar os meus erros, eu estou disposto a evitar lugares, eu estou disposto a cortar relacionamentos, eu estou disposto a cortar laços, eu estou disposto a fazer isso pela minha salvação, pela minha comunhão com Deus. Aí eu vibro, porque aí eu estou vendo um retorno do que estamos fazendo. Meu Deus, eu peço por quem está pedindo exatamente isso. Ela quer o perdão dos pecados, ela não quer mais viver a vida que ela tem vivido. Senhor, começa a espalhar o teu perdão sobre cada lar, cada casa, onde há alguém participando deste culto, que o Senhor comece a restaurar a comunhão, o altar que um dia foi erguido para ti, mas hoje foi erguido para o pecado. Não, Senhor, nós não queremos viver longe de ti. E não é porque nós temos medo do inferno, não, porque eu não faço o que faço porque eu não quero ir para o inferno, não. O meu maior medo não é de ir para o inferno, o meu maior medo é saber que eu estou desagradando aquele que ficou do meu lado quando ninguém mais ficou. Como eu seria desleal a esse ponto? Como eu seria infiel a esse ponto? Quando todo mundo me abandonou, quando todos que diziam que estariam comigo foram embora, e eu olhei para o lado e eu vi o Senhor, quando eu achava que não iria mais conseguir caminhar, o Senhor me pegou nos braços. Quando eu estava caminhando sobre as águas, mas a minha falta de fé, a minha incredulidade fez com que eu olhasse para os ventos, para o tamanho das ondas, e eu comecei a afundar, e a única mão que se estendeu ali foi a tua mão. Como eu poderia agora fazer algo que desagrada a esse que foi o único que estava lá quando ninguém mais esteve? Esse é o meu medo. Esse é o meu medo, de desagradar a ti. Senhor, perdoa-nos. Nós não queremos viver uma vida dupla. Nós não queremos ser uma coisa quando estamos ao lado do marido, da esposa, e ser outra coisa quando estamos sozinhos. Nós queremos ser o mesmo, queremos ser um só, porque ainda que os olhos da esposa não vejam, ou do marido, ou do filho, ou do pastor, ou de quem quer que seja, mas os olhos do Senhor passam por toda a terra. E o Senhor vê aquilo que ninguém vê. Então nos ajude, Jesus. Nos ajude a alcançar um novo coração, uma nova mentalidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Peça perdão a Deus agora, porque nesse momento está acontecendo algo muito maior do que um cadeirante que se levanta, um cego que enxerga, alguém que recebeu um novo emprego. Isso tudo é maravilhoso. E quando isso acontecer, você vai levantar as mãos e dizer glória a Deus. Mas algo muito maior do que essas coisas acontece agora. A salvação está chegando. Essa foi a nossa proposta quando nós viemos aqui para o sertão. O milagre da água é um milagre para esse povo, que maravilha, mas existe um milagre maior do que esse. A água da vida, nomes escritos no livro da eternidade, pessoas sendo alcançadas, pessoas ouvindo sobre a palavra de Deus e pedindo perdão dos seus pecados. Esse é o maior milagre que existe, e toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, porque neste momento isso está acontecendo agora. A salvação dos perdidos, o perdão de pecados, a reconciliação de quem estava distante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Respire fundo aí agora e receba o Espírito Santo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso
nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Vai dizendo: Senhor, eu te amo. A minha vida não faz sentido se o Senhor não estiver presente. Eu simplesmente desaprendi a viver longe do Senhor. Eu não sei mais viver longe de Ti. Nem que eu quisesse, nem que por um delírio, nem que por uma loucura da minha cabeça eu dissesse: não te quero mais, Deus. Ainda assim, eu não saberia viver sem o Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Vai falando aleluia, vai dizendo aleluia, aleluia. E você pode perceber a sua alma sendo alimentada pelo Espírito de Deus. Você pode perceber que algo está acontecendo neste momento. Uma paz, alguns sentem paz, outros sentem o perdão de Deus, outros são tomados por uma alegria. Eu não sei o que acontece com você, mas algo divino, algo que está acima da matéria, acima daquilo que o homem pode explicar, acima daquilo que a teologia pode explicar, algo que transcende o entendimento humano, acontece neste momento. É o mover do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo transbordando o teu ser, agindo no seu interior, na sua mente, na sua alma. Aleluia, aleluia, Jesus, nós te amamos e te adoramos e toda a honra e glória seja dada a Ti, porque o Teu nome é santo e o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia, não diga nada agora, não diga nada. Sabe, vou te contar uma coisa minha, pessoal, particular. Eu costumo chamar a Deus nas minhas orações pessoais. Eu me refiro a Deus como meu Pai. Ele é Pai, Ele é amigo. Deus tem muitos atributos. Deus é Pai, amigo, Senhor, Criador, Senhor dos exércitos. Deus possui muitos atributos, mas existe um que é o meu favorito, que é o que eu chamo a Deus eterno. Deus é o eterno, no singular, o eterno, porque não existe nenhum outro. Ele é o único eterno. E isso para mim é fascinante, porque muitas vezes essa palavra tão simples já me sustentou. Porque quando eu me lembro que Ele é o eterno, eu me lembro que tudo e todos passam. Tudo e todos passam. Ele não.
Você pode chamar Deus de Pai, como eu também chamo, Ele é o nosso Pai. Mas outros também carregam esse nome, outros também. Quantos homens que estão assistindo agora que também são pais. Outros homens e mulheres que podem ser reis. Ele é o rei, o Senhor Jesus é o rei, mas outros também são, existem outros reis. Mas o atributo de eterno, esse só Ele tem. Ninguém mais tem. Quem você conhece que é eterno? Me aponte um rei, uma rainha, um político, um bispo, um empresário. Me aponte um soberano que possa dizer, ele também é eterno. Não. Tudo e todos passam, menos Ele. Ele é o Deus eterno, imortal. Aleluia. Receba o Espírito Santo agora sobre a sua vida. Aleluia. 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 Nós te amamos, Jesus. A vida não faz sentido sem o Senhor. Aleluia. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Se você puder, levante as suas mãos agora e diga comigo, Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar. Nunca me deixe eu te abandonar. Diga amém. Amém e amém. Toda honra, glória, louvor seja dada a ti, Senhor. Tudo que os nossos olhos podem ver, toda a beleza da criação, toda a grandeza desse vasto universo, tudo isso veio da tua palavra, Deus. E essa palavra um dia se fez carne e habitou entre nós. E o seu nome é Jesus Cristo. E a nossa vida está entregue a ti, hoje, amanhã e sempre. Você que crê, diga amém. Que assim seja. Que maravilha, que maravilha. Como é bom falar com Deus, não é bom? Ele nos fortalece. A presença dele é real. A presença dele não é algo que a gente busca um consolo nos momentos difíceis, só para nos consolar mesmo. Não, a presença dele é real. E eu creio que ele te visitou aí agora. Domingo que vem, não se esqueça, teremos Santa Ceia. Prepare lá um pedacinho de pão, qualquer tipo de pão, não se preocupe com isso, tá? Qualquer pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva também, do jeito que você conseguir preparar. O que vale é o que isso representa. É igual uma aliança, ó.
essa é a aliança que eu uso. A Carol é minha testemunha. Eu paguei nessa aliança aqui, meu e dela, nós pagamos R$50 nessa aliança aqui. Mas o que vale não é a aliança. Eu vou comprar uma aliança cravejada de diamantes, eu paguei 12 mil nessa aliança. Tá bom. Aí você compra uma aliança cravejada em diamante e tá traindo a tua esposa e tal. Eu uso uma de 50 pila. É a minha aliança. Mas o que vale é o que isso representa, tá? E quando você preparar o pãozinho e o suco de uva, faça com carinho, com amor, com temor, mas o que vale é o que representa. E o que representa? A morte e ressurreição de Jesus, que a gente não pode esquecer nunca, porque a Santa Ceia serve para isso. Santa Ceia não é um pãozinho mágico e um cálicezinho mágico que você vai tomar. Não, é para que você venha lembrar que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. A Santa Ceia é para isso. E domingo nós vamos participar da Santa Ceia. Não esquece de preparar. Primeiro comentário aqui abaixo é um link, clique para você entrar no grupo do WhatsApp. Vamos fazer oração de joelho agora, mas uma outra coisa que eu queria pedir para você. Vou dobrar o meu joelho aqui. Uma outra coisa que eu vou pedir para você é que você possa... Vou pegar o telefone aqui mesmo. Isso é mais fácil. Que você possa compartilhe esse culto online com alguém e deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, você ajuda a gente a espalhar essa mensagem e eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Quem pode dobrar os joelhos também, você dobra aí agora, porque eu creio que quem começa a semana de joelhos termina a semana de pé. E aqui estamos nessa terra abençoada, neste sertão, que a água já jorrou. A gente ainda não entregou o poço para as pessoas aqui, mas vamos entregar nesses próximos dias. Fique ligado, viu? E você faz parte disso. Quando eu terminar a oração aqui, eu vou deixar os meios que você pode, caso você queira se tornar um dizimista dessa obra missionária, vai aparecer aqui depois da nossa oração, tá? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um culto online. Centenas de pessoas acompanharam aqui a transmissão, sem contar as milhares que ainda vão participar. Jesus, isso é maravilhoso, isso é uma igreja. É uma igreja que está sendo formada, são pessoas de Deus, são pessoas que querem melhorar. É como Zaqueu, quantidade de Zaqueus, homens e mulheres que participaram desse culto é imensa. Pessoas que já erraram, pessoas que já fizeram coisas que se arrependem, pessoas que já pecaram, mas estão dispostas a fazer diferente, estão dispostas a corrigir os seus erros. Jesus, esse sou eu, esse somos nós. E isso é maior do que qualquer milagre. Agora vai à frente da nossa semana. Jesus, tudo que nós temos para resolver, os lugares que nós temos que ir, vai à frente da nossa semana. Domingo passado eu comecei a minha semana de joelho aqui nesse sertão. E eu pedi isso, como eu peço toda semana, que o Senhor fosse à frente. E ao longo desses dias, muitos imprevistos aconteceram, mas o Senhor foi honrando. O Senhor foi honrando. Uma porta fechava daqui, outra abria ali. Uma coisa dava errado aqui, outra coisa dava certo ali. Porque eu creio que quem começa a semana de joelhos termina a semana de pé. E é assim que a minha semana começa. E eu sei que o Senhor também vai à frente dessa minha semana e da semana de cada pessoa que está participando deste culto online. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Amém e amém. Olha, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Pode abrir os seus olhos. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe. Boa noite, bom descanso. Te vejo no devocional.